Queridos, nessa noite eu quero dividir com a igreja algo que Deus colocou no meu coração. Uma mensagem que vem tratando, a gente vai estudando a Bíblia, observando, e às vezes tem algumas coisas que não são tão claras assim, mas o Espírito Santo de Deus nos revela através da palavra, né? A revelação especial de Deus que é na palavra. Então, amados, o título da mensagem de hoje, dessa noite, eu intitulei As Multiformas da Graça de Deus. Eu creio que é um estudo bem pertinente para dividir com a igreja, devido a um assunto que às vezes não é tão pregado e às vezes também não é tão compreendido. E eu creio que se faz necessário, e que Deus me trouxe aqui nessa noite para trazer esse estudo para a igreja. Quero ler então o texto que se encontra em 1 Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11, que diz o seguinte: Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Aleluia. Pode deixar no verso 10 ali, por favor. Amados, eu quero fazer algumas considerações introdutórias antes de trazer aqui uma explicação mais concisa dessa mensagem dessa noite. A primeira é, se nós formos, eu li só 2 versículos aqui, mas se você for ler o capítulo 4 todo, nós vamos observar que Pedro, ele começa a ensinar sobre a mudança de hábitos após a conversão. Ele vai começar falando ali nos primeiros versículos desse capítulo, que antes nós vivíamos uma vida, o antes é antes da conversão, ele está escrevendo para crentes em Cristo, e que nós não devemos mais retroceder no que diz respeito ao nosso comportamento e às nossas atitudes. Ele vai trazer ali entre os textos dizendo que os ímpios, os não convertidos, os não cristãos, eles estranham aqueles que antes faziam orgias, cometiam pecados com eles, e agora não fazem mais, se converteram e não fazem mais, que é motivo de estranheza, de zombaria ele vai usar, dessas pessoas zombando por causa da mudança de comportamento dos convertidos. Vai começar falando disso. Depois ele continua ensinando sobre a mordomia cristã, que é alicerçada na lei do amor. Já preguei aqui na igreja sobre mordomia cristã. Basicamente o conceito é: tudo que nós temos vem de Deus e só temos por causa de Deus. Nós somos apenas administradores de tudo que Deus nos deu, inclusive a nossa vida. Então Pedro vai falar que os cristãos, eles são mordomos de Deus, dispenseiros de Deus, e isso está alicerçado em algo que é a lei do Novo Testamento. Toda a lei do Novo Testamento se resume ao amor, Jesus vai dizer, os apóstolos vão dizer lá depois, que toda a lei lá do Antigo Testamento podia ser resumida em dois, em dois mandamentos: amarás a Deus acima de todas as coisas, amarás o teu próximo como a si mesmo. O que esses 2 mandamentos têm em comum? O amor. Amor e amor. Essa é a lei do Novo Testamento. Então Pedro vai falar que nós temos que ser mordomos de Deus, dispenseiros de Deus, sustentados e baseados na lei do amor. Mas não é o amor humano, não é o amor carnal, é o amor que na Bíblia lá é usada a palavra ágape, que é o amor divino, é o amor que a gente só pode operar em nós através da iluminação e da ação do Espírito Santo. Amém? Então Pedro vai continuar falando dessas coisas. Terceira consideração aqui, Pedro conclui então nos versículos 10 e 11, esses 2 versículos que nós lemos aqui, que vai ser a base da pregação hoje, é a conclusão do capítulo 4. Então ele vai concluir, ele vai discorrer sobre as coisas que eu já citei aqui, e ele vai concluir nesses 2 versículos, ressaltando a necessidade de exercer os dons e talentos que possuímos. Então ele vai concluir falando de dons e talentos, da múltipla forma da graça de Deus, e é sobre esse
conteúdo dessa porção da palavra de Deus que eu quero, a partir de agora, então, discorrer de forma mais precisa. Então, amados, o Novo Testamento, a Bíblia, ele traz 5 listas de dons espirituais. Tem 5 listas de dons espirituais em livros diferentes e de autores diferentes, que falam de dons espirituais. E os mais conhecidos na igreja estão ligados aos dons das manifestações extraordinárias. O que a gente mais conhece, mais vê pregar, e que bênção, eu já preguei sobre isso inclusive, são os dons extraordinários. Dom de os milagres, as curas, né? Isso é extraordinário. Dom de línguas, profecias, enfim, coisas desse gênero. Se foca muito nisso, eu não estou dizendo que é errado, e se ensina, e se trabalha muito essas questões, mas essas são formas de dons extraordinários. O extraordinário é aquilo que é além do que é ordinário. O ordinário é aquilo que é normal, que acontece naturalmente, às vezes sem a gente perceber. Mas isso não quer dizer que não esteja a mão de Deus e a ação de Deus ali. Então, muitas vezes, dentro dessas listas e quando se fala em dons espirituais, se vem à mente o dom da palavra, o dom da cura, né? Esses dons os mais ressaltados e conhecidos são esses extraordinários. E não tem problema nisso, mas nós não podemos desconsiderar os dons ordinários. E é sobre isso que eu quero continuar então aqui a mensagem. No texto em questão é evidenciado os dons de servir, manifestados de forma ordinária. Então Pedro, quando está escrevendo aqui, ele não está falando de dons extraordinários. Ele está falando sim de dons espirituais, mas de dons ordinários. Quando é usado lá no grego, que foi escrito no Novo Testamento, quando fala em servir, a grande maioria das vezes nos textos bíblicos do Novo Testamento é usado lá a palavra grega diaconia. Diaconia, ou derivados da palavra diaconia. Então a palavra diaconia lá no grego, ela significa, traduzida para o português, servir. Então o dom do cristão é a diaconia. Hoje a gente entende diaconia como diaconato, o ministério da igreja, né, na organização da igreja, que cuida da porta, que cuida de dar assistência nos cultos. Mas quando eles escrevem diaconia lá e usam o termo diaconia, é geral, é para todos os cristãos. A diaconia é o serviço do cristão. Deus, ele nos chama para servir. E não é só no ministério do diaconato atual, da forma que é estruturada hoje. É todos nós. E inclusive fora da igreja. E muito também fora da igreja. Então nós somos chamados para ser diáconos de Deus. Independente de ter o título de pastor, bispo, apóstolo, presbítero. Todos nós somos chamados a serem diáconos, a exercer a diaconia, que é o serviço de Deus. É deixar Deus nos usar através dos dons e dos talentos naturais que Ele nos concedeu. Então, amados, isso que Pedro está escrevendo aqui são os talentos e os dons de forma ordinária. Lá no texto vai dizer assim, ó: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Ali é usada a palavra diaconia. E esse cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, eu quero voltar aqui no que eu falei, e também dizer que nessas listas de dom, a gente vai ter lá a qualificação para os ministros, para os sacerdotes religiosos do cristianismo. Vai ter nas listas lá também, vai falar, Deus separou uns para pastores, para mestres, para apóstolos, né? E assim vai, enfim, ali vai falar de serviço. E que Deus dispõe cada um na igreja segundo o seu propósito. E amém. Isso é bíblico também, já preguei sobre isso, é bênção. Só que quando Pedro escreve aqui, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, ele não está falando só daqueles que têm um chamado especial na igreja. Ele está falando para todos os cristãos. Todos. Não é só para quem tem um chamado, um ministério sacerdotal na igreja. É um chamado para todos os cristãos. Quando ele vai usar, então, cada um exerça o dom, ele não vai colocar cada um que tem um chamado, um ministério específico. Ele está colocando isso de forma geral, para todos os cristãos convertidos. Amados, eu quero citar aqui o comentarista, reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando sobre esse texto aqui. Ele vai, numa das fontes que eu pesquisei, ele vai comentar o seguinte, ele vai escrever assim, comentando esse texto:
cada cristão deve colocar o dom que recebeu a serviço de todos, porque ao receberem dons, os cristãos se tornam despenseiros da graça de Deus. E eu concordo com o Hernandes, completamente com ele. No momento que nós nos convertemos, ele está corretíssimo nessa afirmação, que nós nos convertemos, que nós buscamos a Deus, nós automaticamente, Deus vai nos conceder dons, e nós temos que ser despenseiros de Deus. Nós estamos chamados para servir a Deus de diversas formas. O título dessa mensagem, as múltiplas formas da graça de Deus, é sobre isso que eu quero falar. E é isso que ele está falando aqui nesse texto também. Vamos mais um pouquinho adiante. Então, já que eu estou falando das múltiplas formas da graça de Deus, cabe uma pergunta aqui para nós parar e pensar e analisarmos juntos. O que é então a graça de Deus em suas múltiplas formas? O que significa esse texto aqui? A graça de Deus em suas múltiplas formas. Creio, amados, que tem algumas explicações bem bíblicas, dessa questão. Então eu acredito, estudando a palavra de Deus, e buscando fontes para isso também, confiáveis, que as múltiplas formas da graça de Deus, elas são evidenciadas na vida de cada cristão, através das ações diárias e em todas as áreas das nossas vidas. Como é que se manifesta a múltipla forma da graça de Deus? No dia a dia de cada um de nós e em todos os momentos e áreas das nossas vidas. Observe que na continuação, no verso 11 ali, vai estar ali, vai ter algumas coisas que são interessantes, vai conectar, nessa linha de raciocínio. Se alguém fala, faça-o como transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. Então, se alguém fala, se alguém serve, quem aqui que não fala? Quem de nós, qual do cristão que não fala, que não serve, que não faz algo na vida? Servir é fazer algo na vida, falar é se comunicar. E veja que ali faça como quem transmite a palavra de Deus. Não está falando quem vem um dia escolhido por Deus, pelo pastor, para vir aqui na igreja, o irmão Marco, e pregar diante da igreja com microfone, com toda essa estrutura. É se alguém fale como quem transmite a palavra de Deus. Olha que responsabilidade que Deus atribui a nós na nossa fala, no nosso servir. O servir aqui também não está falando que é o servir na igreja. Não é o servir aqui, não é o servir dentro dos ministérios, é o servir nas diversas áreas da nossa vida. E eu listei aqui 4 ambientes que tanto a fala quanto o servir se aplicam. E esses 4 ambientes, eles englobam todas as áreas da nossa vida. O primeiro deles é o ministério. Quando fala disso, apesar de não estar especificamente falando do ministério, mas serve para o ministério. Quem trabalha na igreja, quem serve a Deus, quem tem um chamado de Deus específico para uma área de servir na igreja, quando fala, tem que falar assim, como quem transmite a palavra de Deus. E isso não é só para quem prega, é para quem faz ou participa de qualquer ministério na obra de Deus. Então nós devemos falar e servir como quem está falando de Deus, como quem é escolhido por Deus, como quem serve. E aqui eu até estava ali, tive que tomar um fôlego hoje, especial, porque hoje eu fui tomado por Deus quando entrei aqui nessa igreja. Fui tomado por Deus assim como, às vezes tem cultos assim que é especial, que é diferente. E eu quase que fiz uma coisa que eu nunca fiz na vida, quase que eu fecho aqui tudo que eu trouxe, que eu preparei, eu vou pregar sobre o amor de Deus. Fui tocado por Deus, não, tive que respirar fundo, mas não. Vamos pregar a palavra que Deus colocou no meu coração. Mas, amados, eu me lembrei de uma situação que aconteceu aqui há alguns anos atrás, aqui ainda falando de ministério, aqui nessa igreja, aqui atrás no estacionamento. Nós estávamos num culto aqui há muitos anos atrás, e eu já era professor de teologia da igreja, enfim, já estava aí entendendo esse chamado de Deus na minha vida, e eu saí, fui pegar meu carro ali atrás, veio um irmão atrás de ti que não está mais entre nós, não está vivo, tá, gente? Não está mais aqui congregando com nós na igreja, nessa igreja.
E ele me atacou lá no estacionamento: eu preciso falar contigo. Preciso falar contigo. Fala, irmão. A gente já sabe, né? Quando eles veem, preciso falar contigo, pastor, a gente já gela. Fala, irmão. Não pode participar. Sabe quem que é? Não, é o negócio seguinte, irmão. Ó, tu é da teologia e você que era meu aluno. Pode falar, irmão. Era o obreiro da igreja. E ele me perguntou: olha só, tem um negócio aqui que o pastor está ensinando, que vocês falam aí na igreja, mas eu só faço assim, ó. Eu faço porque estão dizendo que é para fazer. Mas eu vou te dizer, eu faço o contrariado. E eu acho que está errado. Por isso. Daí eu olhei bem sério para ele e disse assim: eu disse, irmão, eu nem vou discutir contigo os teus argumentos. Eu vou te dizer uma coisa que tu está errado. Ele grelou uns olhos desse tamanho para mim. Como assim? Por que eu estou errado? Aí ele bravou comigo. Eu disse, irmão, qualquer coisa que tu for fazer na obra de Deus, que tu não fizer por amor, tu está errado. Independente do teu argumento, independente do que tu está fazendo, tu está errado, porque servir a Deus, a gente tem que servir com amor. A gente não tem que servir por obrigação. Eu falei isso para eles ali atrás, ali. Ficou bravo comigo. Não, eu não quero nem discutir a tua argumentação. Por mais que em alguma coisa tu possa ter motivo, pelo simples fato de tu fazer por obrigação, porque os outros estão falando, porque o pastor está falando, porque eu estou falando, tu está pecando contra Deus, irmão. Porque Deus não se agrada de nada que a gente faça para Ele, se não for com amor e por amor. Aleluia! E servir a Deus é isso, é um prazer servir a Deus. É um prazer, é um privilégio poder ser usado por Deus na obra de Deus, amados. Qualquer coisa que você for fazer, estude, questione, mas que você não colocar o seu coração no ministério, que tu não colocar o teu coração, que tu não, às vezes, puxa um fôlego. Os irmãos estavam cantando aqui, e estava uma bênção os hinos hoje, a irmã cantou, né? Às vezes a gente está cansado, está desanimado, está, enfim, flagelado, mas a gente tem que juntar os caquinhos, juntar a força às vezes, e fazer com amor. Muitas vezes as pessoas que estão aqui servindo a Deus, como eu, nessa noite, a gente não sabe o que essas pessoas passaram no dia. Como é que está a situação delas? Elas olham e ainda esperam, né, algo de nós, e às vezes a gente está acabado. Eu achei que ia chegar essa noite sem voz aqui. Eu dei aula para 6 turmas hoje. A última foi um 6º ano que, assim, eu deixei a voz e a garganta lá. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou pregar hoje? Eu uso, né, instrumento, professor, instrumento é a voz. Eu disse, Deus, olha, sei lá, dá um jeito na minha voz aí. Saí de lá com a garganta assim, ardendo. Mas eu estou aqui por amor, com amor, o maior prazer. Se eu tiver que amanhã estar sem voz, valeu a pena. Glória a Deus, a gente tem que fazer as coisas com amor para Deus, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, das pedras que se levantam. Se nós não colocar o nosso coração no que a gente faz para Deus, aleluia! Deus até pode te usar para abençoar, para falar com alguém, mas Deus não vai receber o teu serviço. Deus não vai receber a tua oferta, Deus não vai receber a tua adoração se tu fizer por obrigação, se tu fizer como uma máquina. Aleluia! Aleluia! Então, amados, é uma das formas da múltipla graça de Deus, é servir a Deus com o ministério com amor, por amor, com o coração naquilo. Aleluia! Servindo a igreja. Segundo ambiente aqui é a família. É a família. Como é que lá na família também, não é só na igreja, dentro do templo, a múltipla forma da graça de Deus está lá na família. E agora eu quero convidar para vocês a fazer um exercício de introspecção. Para quem não sabe, introspecção é autoanálise, se avaliar. Lá na família, no relacionamento do marido e da mulher, está exercendo o dom de Deus no casamento. No relacionamento com os filhos, com os pais, com os parentes. Lá você está exercendo o dom de Deus na tua vida familiar. E eu quero que você pare e pense um pouquinho. Como é que está o teu relacionamento com a tua esposa? Maridos. Como é que está o teu relacionamento com o teu marido? Mulheres. Pare e pense um pouquinho aí. O relacionamento de vocês, as palavras que saem da boca de vocês, são palavras de como quem transmite a palavra de Deus? Irmão Marco, não tem nada a ver, tem tudo a ver. É uma das múltiplas formas da graça de Deus. É o relacionamento conjugal, foi Deus que estabeleceu.
foi Deus que abençoou. E quando nós insultamos a nossa mulher ou insultamos o nosso marido, né? As mulheres insultam os maridos, você está indo contra essa ordenança de Deus. Que boca, quem é que está usando a tua boca no teu relacionamento? Você tem sido exercido a graça de Deus no teu relacionamento, o dom que Deus te deu para aquele relacionamento? É para pensar. Além de Deus estar vendo, lá no teu relacionamento é uma das formas, das múltiplas formas da graça de Deus. Como é que tem sido o teu relacionamento com os teus filhos, com os teus pais? Relacionamento com filho e com pai também é uma das formas, da múltipla forma da graça de Deus. Não precisa ser pastor, não precisa ser presbítero, não precisa ser obreiro. Todo mundo tem família. E todo mundo exerce a graça de Deus dentro da sua família. Aleluia. Pensa um pouquinho. Sai daqui sabendo nessa noite que lá na tua família é derramada a múltipla graça de Deus. Lá nós somos sacerdotes e sacerdotisas de Deus. E importa muito para Deus como nós estamos nos relacionando com a nossa família. E como fala em servir também. Como é que você tem servido a tua família? Você tem sido um bom marido, uma boa esposa que serve ao seu cônjuge? Você tem servido seus familiares? Como é que tem sido a sua oferta dentro da sua família? A sua doação, a sua integração? Terceiro ambiente aqui, o trabalho. Tem gente que parece que para ele ser crente é na igreja e em casa. Na igreja todo mundo é crente, é cristão, e em casa tá, a família também é cristã, mas no trabalho vira outra pessoa. Ah não, no trabalho é outro negócio daí. Não, no trabalho, né, se as pessoas descobrirem que eu sou crente, vão rir de mim, vão fazer chacota, né, vão me olhar diferente, vão ficar debochando. Então assim, eu entro nas brincadeirinhas de mau gosto, eu participo ali de tudo para ninguém nem desconfiar. Ei, Deus está vendo. Deus está vendo lá. Como é que você tem exercido a múltipla forma, a graça de Deus no teu trabalho? Como é que tem sido o teu relacionamento com os teus colegas? Eu mesmo trabalho em 3 escolas, mais de 100, quase 150 funcionários, colegas de trabalho semanalmente. Como é que tem sido lá? Será que lá eu sou o mesmo Marco que pega aqui um microfone, terninho, bonitinho, né? Bem vestido, como diz o pastor Heron ali, ajeitadinho. Do que adianta vir aqui, né? É bom poder vir, né? Respeitar Deus, a casa de Deus. Mas do que adianta eu vir aqui falar para vocês e amanhã depois o pastor um dia conversar com um professor, colega meu? E aí? Como é que você tem sido lá no seu trabalho? Lá no seu trabalho você tem sido boca de Deus? Você tem sido servo de Deus no teu trabalho? As pessoas olham em você e veem uma pessoa diferente, mesmo que seja para rir de você. Se alguém rir de você no teu trabalho, te ridicularizar, porque enxergar em você uma pessoa diferente, uma pessoa que às vezes não senta na mesa para falar as mesmas brincadeirinhas, ou enfim, né? Não tem um comportamento diferente, deixa que riem, deixa que façam chacota. Deus vai estar sendo glorificado naquele momento. Porque você não vai se curvar o ambiente, a situação. Aleluia. E vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho experimentado ao longo dos anos na minha vida coisas extraordinárias que Deus tem feito nos lugares que eu trabalho. Às vezes acontecem coisas, eu não estou querendo, longe de mim, querer me exaltar, amados, mas eu posso testemunhar isso. Às vezes pessoas que não são convertidas, que às vezes passam anos trabalhando com a gente ali, que nem agora recentemente um colega de trabalho meu de anos, não é da igreja nem tal, teve um problema no relacionamento. A única pessoa de toda a escola que ele procurou para conversar foi comigo. Marco, olha, eu preciso falar contigo, me desculpa, tu é o cara que eu confio, tenho analisado teu comportamento, eu estou me separando, eu não falei com ninguém assim, ó, eu não sei por que eu estou falando contigo. E aí ele me contou lá o que estava acontecendo. Eu disse para ele, meu querido, vem cá, vamos conversar um pouquinho. E fiquei conversando, dei uns conselhos para ele. Na outra semana que eu encontrei ele de novo, Marco, conversei com a minha esposa, fiz ali aqueles conselhos que tu deu.
e assim, nós vamos tentar de novo. Aleluia. Múltipla forma da graça de Deus, amado. Hoje eu vi fotinho deles no Facebook, viajando, passeando, felizes. Aleluia. E a gente acha que Deus não nos usa lá. Quantas vezes alguns colegas conhecidos sabem assim, alguns riam, alguns debocham. Tem uns que não gostam de mim por causa do meu comportamento, eu sei disso. Mas quantos ao longo desses anos Deus tem me usado lá? Aleluia. Porque aí quando a coisa aperta, as pessoas buscam alguém que é referência, alguém que tem comportamento, que tem comprometimento, que dá exemplo. E aí Deus nos usa, Deus te usa. E lá nós temos que ser boca de Deus, nós temos que ser servos de Deus lá. Isso é múltipla forma, a graça de Deus. Isso não é porque eu sou presbítero, porque eu sou vice-presidente da igreja, é para todos nós. É para todos os cristãos, é uma responsabilidade de todos nós. Imagina se ele visse em mim outra coisa, ele chegasse em mim e me visse de uma outra forma. Marco, estou me separando, vamos para a gandaia, vamos para a festa. Mas não, tinha vários outros que ele podia convidar para isso. Mas em mim ele não veio porque ele sabia que em mim ele podia buscar algo diferente. Aleluia. E nós temos que servir a Deus, orar pelo nosso trabalho, orar pelas situações. Hoje ainda aconteceu uma coisa bem inusitada também no meu trabalho, aqui numa escola que eu trabalho em Tramandaí. Estava na sala de aula, dando aula para um sexto ano, um cenário assim, pensa num cenário, sexto ano é uma coisa assim, quem dá aula para sexto ano faz qualquer coisa na vida. Não tem dificuldade maior que dar aula para sexto ano. Mas, amados, e tem uma aluna lá, que ela tem diabetes, mas é bem severa, ela é uma menininha de 11, 12 anos, tá com falência quase nos rins, a situação dela é grave. Deus é tão maravilhoso, Deus assim, acontece coisas, né, assim, estava dando aula, aquele tumulto, aquela confusão, e do nada eu parava, você tinha dado uma atividade para eles fazerem, e aí Deus me mostrou aquela menina ali, durante a aula, no meio daquele tumulto, eu comecei a orar no Espírito. Deus, eu estou desde o início dando para essa menina às vezes vem na aula, às vezes não pode vir porque está no hospital, e eu comecei a orar ali, amados, e pedir para Deus curar aquela menina. Se Deus é uma menina, Senhor, está aqui se esforçando para estar na escola, para aprender, Senhor, uma menina educada, e daqui a pouco eu não sei se amanhã depois essa menina vai estar aqui, vai ser mais minha aluna. Eu pedi para Deus ali durante aquele tumulto, aquele cenário totalmente que não era propício para uma oração, eu comecei a orar, eu tive que controlar que as lágrimas já estavam vindo ali, os adultos estavam olhando, nem estavam entendendo nada. Mas a gente tem que fazer isso, amados. Também no trabalho. Aleluia. Na sociedade como um todo, amados. A nossa vida social, tá? Tem família, tem igreja, tem trabalho, mas tem a sociedade, os amigos do futebol, os amigos de infância, do passado, as redes sociais. Redes sociais, é sociedade. Como é que a gente é na sociedade aí? Quando olham para nós, o que eles veem em nós? Todos nós acabamos nos tornando pessoas públicas. Como é que a gente tem servido a sociedade? O que a gente tem feito de bom? Ou o que nós estamos fazendo pelos necessitados? Qual é que está sendo o nosso engajamento para ajudar quem precisa? Para os irmãos da fé e para também os que não são da fé? Como é que nós estamos falando de Deus e servindo a Deus com a ação social da igreja, com as ações sociais, as atividades da cidade, do nosso entorno, da nossa região? Nós estamos preocupados em ajudar os necessitados, em servir a Deus nessa área, em ser exemplos para a sociedade? Também nós temos que pensar, tudo isso que eu falei aqui, é assim que a múltipla forma da graça de Deus funciona, amados. De forma ordinária, não é em milagres, não é em coisas extraordinárias, mas é no dia a dia, é na nossa caminhada diária de vida. Aleluia. O texto vai dizer ali por que a gente tem que fazer tudo isso. Vai, irmão Marco, mas por que fazer tudo isso? Por que fazer tudo isso? Está lá no texto, no versículo 11. De forma que em algumas coisas, está escrito lá, todas as coisas, quem vai ser glorificado?
Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder, para todos sempre. Amém. Nós fizemos tudo isso com o propósito de glorificar a Deus. Quando nós exercemos a múltipla forma da graça de Deus na igreja, na nossa família, no trabalho e na sociedade, não é eu que estou recebendo a honra e a glória, não é eu e não é você que está sendo exaltado, é o nome de Deus que está sendo glorificado, é o nome de Deus que está sendo exaltado. Aleluia! Hoje nos louvores aqui, que coisa linda, esses louvores já começaram a cantar e entoar e louvar a Deus. Um dos temas mais utilizados nos louvores na música cristã é louvar a Deus. A gente abre a boca, canta, adora, louva a Deus com a boca, dentro da igreja, ou às vezes escutando a música no carro, em casa, mas nas nossas atitudes nós estamos glorificando a Deus. O que você tem feito, o que eu tenho feito, tem sido Deus glorificado em nossa vida? Ou nós cantamos com os lábios e despregamos com o que nós fizemos na nossa vida? O propósito é um só, que Deus seja glorificado. Amados, eu estou lendo um livro muito bom, eu estou quase no fim já, do Jonas Madureira. O nome do livro é Inteligência Humilhada. Pelo título, Inteligência Humilhada. Pensa num livro assim que nos coloca lá para baixo, entende quem é Deus e quem a gente é. O que é a minha inteligência, a minha sabedoria, o que é a inteligência de Deus e a sabedoria de Deus. Inteligência Humilhada. Ele faz uma analogia, eu vou parafrasear aqui, que eu achei maravilhosa, sobre essa que encaixa perfeitamente na mensagem de hoje. Eu vou parafrasear o que ele traz lá num determinado capítulo. Ele vai dizer que nós somos uma flecha construída por Deus. Ele vai dizer que nós somos uma flecha, é como se nós fôssemos uma flecha construída por Deus. Deus fez essa flecha, cujo único alvo é o próprio Deus. Nós somos uma flecha que Deus construiu, que Deus só colocou um alvo para nós acertar, que é Ele próprio. Deus, Ele nos criou como uma flecha, não foi para acertar mais nada, para o único alvo que é acertar o próprio Deus. E quando nós, flecha construída por Deus, acertamos o alvo pré-estabelecido por Deus, que é Ele mesmo, Deus é glorificado. Aleluia! O desejo do meu coração é que cada um de nós, flechas de Deus, possamos acertar o alvo que é Deus, para cujo qual nós somos criados, cujo qual Deus colocou o sopro de vida nas nossas vidas, cujo qual Deus sustenta o teu respirar e o meu respirar nesse momento, é que nós possamos acertar o alvo que é o próprio Deus. E quando nós acertamos o alvo, Deus é glorificado. Aleluia. Quero concluir essa mensagem, amados, em 2 pontos aqui, para fortalecer tudo que já foi pregado, tudo que foi ministrado segundo a palavra de Deus. Primeiro o desejo de Deus é que sejamos bênção onde quer que vivamos, servindo a Deus através de nossos comportamentos e atitudes, exercendo as múltiplas formas da graça de Deus. Esse é o propósito de Deus, é a expectativa de Deus na vida de cada cristão, que nós venhamos a ser bênção de Deus na vida dos outros, que nós exerçamos a diaconia que todo cristão tem que exercer, que é servir aos irmãos, é servir a igreja, é servir a família, é servir no trabalho, é servir na sociedade. A expectativa de Deus é que toda pessoa que se converta verdadeiramente seja um diácono, uma diaconisa, um servo de Deus, para que as múltiplas formas da graça de Deus sejam exercidas em nós e através de nós. Aleluia! Não importa a tua família, não importa o teu trabalho, não importa a igreja que tu congrega, não importa o núcleo social que tu viva, lá Deus quer que as múltiplas graças dele
sejam através da tua e da minha vida. Aleluia. Segundo, o propósito principal é que Deus seja glorificado através da tua vida e da minha vida. Aleluia. Quando damos bom testemunho de vida, Deus é glorificado. Quando damos bom testemunho na igreja, Deus é glorificado. Quando damos bom testemunho na nossa casa, na nossa família, na vida conjugal, na vida familiar, Deus é glorificado. Quando damos bom testemunho no trabalho, Deus é glorificado. Quando damos bom testemunho na sociedade, Deus é glorificado. Mas quando damos mau testemunho em qualquer uma dessas áreas, Deus é envergonhado. Agora ficou silêncio, né? Até agora estava glória a Deus, aleluia. Deus quer ser glorificado através da nossa vida. Mas quando nós não seguimos a palavra de Deus, não é as minhas palavras não têm poder nenhum, se elas não estiverem direcionadas pela palavra de Deus. Se nós não vivermos o que está escrito aqui, a revelação de Deus para nós, que está aqui, se não colocar o coração nisso aqui, a alma, se nós não fizer aquilo que Deus ensina-nos a fazer através da sua revelação, que é a palavra, nós vamos envergonhar Deus. Mas esse não é o propósito de Deus. Eu não quero acabar com a palavra de desânimo. O propósito de Deus e a expectativa de Deus é ser glorificado em nossas vidas. O desejo do meu coração nessa noite é que vocês possam sair daqui pensando no que foi ministrado e fazendo uma autoanálise de como tem sido a tua vida em todos os ambientes que eu citei aqui, para que você pense o seguinte: que bom que cada um possa dizer assim, não, eu estou me esforçando, eu sou fraco, eu sou falho, mas eu estou vivendo isso aí, irmão Marco, nesses ambientes todos aí. Mas se tem alguém aqui, e aí é com vocês e com Deus, não é comigo, tá? Para mim não precisa falar nada, para o pastor Paulo, para o pastor Felipe, não precisa nem falar com gente. É com você e com Deus, é com o Espírito Santo de Deus. Para nós vocês podem mentir, não estou dizendo que vão, mas para Deus ninguém mente. Se tem alguma área da tua vida que você não tem dado bom testemunho, se tem alguma área da tua vida que você tenha que consertar e viver segundo a vontade de Deus, para que a graça de Deus seja manifesta na tua vida e através da tua vida, Deus me trouxe aqui nessa noite para você refletir. E se tiver que consertar, consertar. Porque nunca é tarde para consertar. Amém? Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há um Deus maravilhoso dizendo: minha flecha acerta o alvo. Vem para mim. Aleluia. Eu quero orar e encerrar a ministração dessa noite. Querido e amado Deus, eu te dou graça, ó Pai, pela oportunidade, Senhor, de estar ministrando a Tua Palavra nessa noite. Deus, que através da ministração da Tua Palavra, Senhor, todos os irmãos e irmãs, todos que ouvirem, até, Senhor, quem ainda não é convertido, Pai, possa entender que a Tua Palavra, Senhor, nos orienta a amar, Senhor. Acima de tudo, Senhor, o maior mandamento é o amor, Senhor. Deus, que nós possamos, nós, igreja, cristãos, Senhor, ser sal da terra e luz do mundo, Senhor. Porque a Tua expectativa é que nós sejamos sal da terra e luz para esse mundo decaído, escuro, mal. Ó Deus, que o Senhor nos use, Senhor, como luzeiros, Pai. Que muitas vezes, Senhor, quem sabe a gente não tenha a oportunidade de ler a Tua Palavra, mas que a nossa vida seja a Tua Palavra, a vida pregada, Senhor. Que nós possamos Te servir, Pai. Que nós possamos pedir, Senhor, e ser canal de bênção, ó Deus, na vida de outros, Pai, da igreja e de fora da igreja, Pai. Que nós possamos viver, Senhor, a plenitude do Teu amor. Que nós possamos ser instrumentos, vasos de barro, que pode quebrar,
mas que o Senhor conserta e molda com as tuas mãos, Senhor, para abençoar esse mundo, Senhor, esse mundo perverso, esse mundo mau, Senhor. Que nessa noite quem ouviu essa mensagem, Senhor, possa sair daqui edificado e transformado, disposto a melhorar, disposto a ser sal da terra e luz do mundo, em qualquer parte do mundo, Senhor, que o Senhor quiser nos usar. Que o teu amor, Senhor, que as tuas graças, Senhor, que as tuas misericórdias, Senhor, seja sobre nós, Senhor. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus.